Vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar início ao conteúdo do segundo bimestre, certo? A gente encerrou a parte introdutória de ondas e vai iniciar hoje óptica geométrica. Então a aula de hoje vai ser uma introdução aos conceitos iniciais da óptica. Na próxima semana a gente faz algumas aplicações, né? Então vamos lá, começar. Bom, deixar um conteúdo também bastante cobrado, né, pessoal, no Enem e na UES, está lá nos top, nos assuntos tops, né, que caem com mais frequência, que não deixa de ser uma continuação do que a gente estava vendo, né? A gente viu que o som, a luz, são ondas, tá? A luz tem uma velocidade, tem uma frequência, tem amplitude, tem comprimento de onda, certo? Então, a luz também é uma onda. Só que, como eu já tinha comentado também anteriormente, há certas ocasiões que ela se comporta como uma partícula, né? Aquele que a gente falou, a dualidade onda-partícula. Então, dependendo do experimento, a onda pode ter um comportamento, a luz pode ter um comportamento de onda ou de partícula, certo? É isso que se chama dualidade onda-partícula. A óptica geométrica, ela vai estudar a luz com essa visão de que a luz é uma partícula. Então, se eu tenho ali um feixe de luz, é como se aquele feixe de luz tivesse sido sendo formado por milhares de partículas ali se movendo no espaço, certo? É como se dentro desse feixe de luz tivesse várias partículas. E a gente vai ver que a gente vai usar a geometria como ferramenta de resolução de nossos problemas. Então, a gente vai ver aqui semelhança de figuras, propriedade de figuras, seno, cosseno, tangente. Muitas vezes a gente vai ter que usar dessas ferramentas para resolver nossos problemas, certo? Então, por isso que a gente tem aqui o nome do conteúdo de óptica geométrica, né? A gente vai estudar luz óptica usando a geometria como ferramenta, certo? Valeu, Jorge, estou gravando. Pronto, então a gente falou em ondas eletromagnéticas, né? Quando foi caracterizar e classificar as ondas, eu tenho ondas mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, e eu tenho ondas eletromagnéticas que se propagam através de campos eletromagnéticos, mesmo na ausência de matéria. Não é o caso da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Só que a parte que a gente consegue, né, visualizar dessa classe de ondas eletromagnéticas é só uma fatiazinha, né, como se a gente tivesse ali uma pizza, e essa parte que a gente consegue ver, que a gente chama de espectro visível, né, das ondas eletromagnéticas, a luz, ela é apenas uma pequena fatia dessa vastidão, né, de ondas eletromagnéticas. Então, aqui como ilustra a figura, pessoal, tem ondas eletromagnéticas, por exemplo, ondas de rádio, que o seu comprimento de onda é do tamanho, né, da ordem de alguns edifícios, né, de prédios. E esse comprimento de onda vai variando, consequentemente a frequência também muda, né, já que eles estão associados, até um comprimento de onda na ordem do núcleo atômico, certo? Então, menor do que o átomo, né? O núcleo do átomo, que é os raios gamas, que tem a ordem de 10 elevado a menos 12 metros, certo? Então ela vai desde o muito grande, né,
até algo minúsculo. E a luz é uma pequena fatia deste espectro eletromagnético, certo? Onde está localizado aqui, né? Um pequeno pedacinho deste espectro. Aí vamos a alguns conceitos iniciais, né? Que vocês vão se deparar aí nas leituras, né? Nos enunciados das questões. Então a gente precisa saber do que se trata esses conceitos. Certo? O primeiro conceito é o conceito de raio de luz. Se você tem ali uma fonte de luz, por exemplo, uma vela ou uma lâmpada acesa, ele vai emanar luz em todas as direções, né? Então tenho aqui luz saindo em todas as direções. Quando eu pego um pequeno ponto dessa luz que está sendo emanada e observo a trajetória dela, deste ponto em específico, eu tenho chamado raio de luz, né? Ele forma uma trajetória que eu chamo de raio de luz, certo? E o conjunto de raios de luz eu tenho chamado feixe de luz. Eu pego este conjunto de feixes em várias direções, eu tenho chamado feixe de luz. São conceitos iniciais que vocês vão se deparar aí, né, nas leituras de vocês. Então estes feixes luminosos, eles podem convergir, apontar para uma direção comum, né? Quando eu digo que as ideias do meu colega as minhas ideias e as ideias do colega estão convergindo, é que elas estão tendo um senso comum, né? Estão apontando para algo comum. Então, quando os raios convergem, eles são direcionados para um ponto comum. Eles tendem a se aproximar. Só que eles podem também divergir, apontar para direções opostas, né? Então, se a minha ideia está divergindo da ideia do colega, então eu tenho um ponto de vista e ele tem outro completamente diferente. Estão em direções opostas, né? Então, esses raios eles podem divergir, eles podem se afastar um do outro à medida que se propagam. Ou eu posso ter também um feixe cilíndrico, onde não há nem aproximação nem distanciamento, né? Eu tenho uma trajetória paralela entre esses raios. Eu chamo isso de um feixe cilíndrico, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, né? No caso aqui, quando a luz está saindo dessa lanterna, ela está divergindo. Se eu pegar essas distâncias aqui entre os raios, elas estão aumentando à medida que esses raios se propagam. E após passar pela lupa, eu tenho uma convergência, né? Eles começam a se aproximar. Então, à medida que eles se propagam, a distância entre eles está diminuindo. Então, eu tenho aqui uma convergência. As fontes de luz, como é que elas podem ser classificadas, pessoal? Elas podem ter emanar luz própria, né, que a gente chama uma fonte de luz primária, ou ela pode apenas refletir a luz, né, que está chegando até aquela fonte. É chamada de fonte de luz secundária. Então, quando aquela luz emana, tem uma fonte própria, por exemplo, o Sol é uma fonte de luz primária. Ela emite, né, luz própria. Já a Lua apenas reflete a luz do Sol. Ela não tem luz própria. Então ela é uma fonte de luz secundária, certo? Essas fontes de luz primárias, elas podem ocorrer a altas temperaturas, como é o caso que eu citei como exemplo, o Sol, ou a baixas temperaturas. Você já deve ter visto aquelas roupas de ciclistas, né? Onde é possível enxergar mesmo ele no escuro, porque tem uma tinta ali que emana luz, né?
Então ela é uma luz que é chamada fosforescente, que ela emite luz a baixas temperaturas, certo? Então eu tenho essas fontes, elas podem ser incandescentes a altas temperaturas, como uma lâmpada incandescente, né? Ou a baixas temperaturas, né? Que a gente pode classificar a gente chama de luminescentes, né? Ocorre a baixas temperaturas. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Uma fonte de luz incandescente, uma lâmpada. Você pegar numa lâmpada acesa, você vai se queimar, né? Essa luz ela é emanada a altas temperaturas. Fluorescente e fosforescente, né? Que emana luz própria, só que a baixas temperaturas. No caso, aqueles relógios que brilham no escuro, ou uma lâmpada fluorescente, né? Que não você consegue pegar nela mesmo, ela com longo tempo de uso, diferente da incandescente, que você pode até se queimar. A luz tem uma velocidade que é a mesma velocidade das ondas eletromagnéticas, né, pessoal? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Eu já coloquei, eu acho que domingo ou foi ontem, mas já está no Classroom de vocês. Vamos lá, continuando, pessoal. A velocidade da luz é a mesma das ondas eletromagnéticas, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E só para vocês não caírem em pegadinha, quando se fala em ano-luz não é unidade de tempo, certo, pessoal? É uma distância. Ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Caso eles tenham pegadinha, né? Como tem ano aqui na unidade, você associa logo a tempo, mas quando se falar em ano-luz, é a distância que a luz percorre em um ano. Não é a unidade de velocidade, de tempo. Pronto. Como é que os corpos se classificam, né, com relação à passagem de luz ou não por ele? Os corpos eles podem ser classificados como opacos, transparentes ou translúcidos. O que é um corpo opaco? É aquele corpo que não deixa passar a luz por ele, né, de jeito nenhum. Como consequência disso, a gente não consegue ver através deste corpo. Porque como é que a gente consegue visualizar as coisas, pessoal? A luz bate no objeto, aquela luz é refletida e volta para o olho do observador. Então a imagem de qualquer objeto ela é formada pela reflexão da luz naquele corpo. A luz incide no objeto, ela é refletida, né, como a gente viu, ela volta para o meio de origem, e aquela luz no nosso olho forma a imagem do objeto. Então, como a luz está sendo barrada pelo corpo opaco, a gente não consegue ver nada através de um corpo opaco. Por exemplo, as paredes da nossa casa são opacas. A gente não consegue ver através dela, né? Cris, o que configura um corpo opaco? É quando ele tem muita massa? A estrutura dele ela é densa, né? Não deixa passar a luz. Tá? Mas, por exemplo, a água ela pode ser opaca ou transparente, né? Por exemplo, se você coloca alguma tinta na água, mas você não vai conseguir ver a imagem dentro de um recipiente com água suja, certo? Então vai depender ali das características da matéria em si, né? Alguns objetos conseguem barrar essa luz, outros permitem a passagem da luz, né?
característica do próprio material mesmo, dos átomos que estão envolvidos, né, naquele material. O segundo tipo, né, ele pode ser transparente. No caso, eles vão deixar que a luz atravesse totalmente por ele. E como a luz está passando por aquele objeto, né, sem nenhuma dificuldade, a gente vai conseguir visualizar imagens perfeitas através de um material transparente. Certo? Como um vidro de uma janela, que a gente consegue ver perfeitamente o que está do outro lado. Então, isso ocorre porque o material está deixando a luz passar através dele totalmente. E o terceiro objeto, né, a terceira classificação de um corpo, é um corpo translúcido. Ele deixa passar a luz, só que parcialmente. Certo? Há reflexão, mas também há passagem de luz por este corpo. Como consequência disso, a gente vai conseguir ver através dele, mas imagens não nítidas. Certo? Vocês já devem ter visto aqueles boxes de banheiro que a gente consegue ver que tem uma pessoa no outro lado, mas a gente consegue ver forma, mas não consegue ver detalhes, né? Então isso é um corpo opaco, ele está deixando passar a luz, só que parcialmente. Então aqui a gente tem uma pequena figura para exemplificar os três corpos, né? Aqui o transparente, que eu vejo imagens nítidas através dele. O opaco eu vejo a imagem, né? Mas sem nitidez, ela está embaçada aqui, e só porque só parte da luz está passando por ele. E o opaco, eu não consigo ver nada do que está atrás, né? Através dele eu não consigo ver imagem. Então, na óptica, a gente vai estudar basicamente a reflexão, refração e absorção da luz. Então a luz ela vai bater num obstáculo, num objeto, vai ser refletida, ela pode passar de um meio para outro, né? Refração, ou ela pode ser absorvida pelo material. Aquele material absorve a luz, nem reflete e nem deixa passar, né? Por exemplo, uma camisa preta como a minha, todo objeto preto, pessoal, ele vai absorver a luz, certo? Ele não deixa que a luz volte para o mesmo meio, nem passe para outro meio. Já já a gente vai ver o porquê disso, né? Então essa reflexão ela pode ser regular, a luz é espalhada, né, de uma forma harmônica, perfeita, regular, né, como o próprio nome já diz. Ou ela pode ser difusa, eu tenho uma superfície com irregularidades, então aqueles raios incidentes vão ser refletidos em várias direções, né? Então é a chamada reflexão difusa. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Ô, Cris, eu só fiquei com dúvida. Nessa parte de absorção, eu não consigo ter um exemplo de um corpo que absorve a luz. Pronto, a gente vai ver já nas ilustrações logo a seguir. Aí eu enfatizo isso, certo, Ezequiel? Ok. Mais alguém? Pronto. Então Newton, pessoal, ele descobriu que a luz branca, né, essa luz que chega até nós do Sol, ela na verdade é uma composição de vários comprimentos de ondas da luz, certo? Então a luz, como a gente viu lá no início, ela tem um intervalo, né, visível. Ela não é algo pontual, né? Só um comprimento de onda, só uma frequência.
Então ela tem um intervalo de frequência e comprimento de onda. Deixa eu ver aqui, vou mostrar novamente. Pronto. Ela tem um certo intervalo. Ela não é algo localizado, né? Então, há um conjunto de frequências e um conjunto de comprimentos de onda para a luz. Isso faz com que eu tenha diferentes cores. Então, quando você vê um arco-íris, nada mais é do que a luz sendo separada, né? As gotículas de água que tem na atmosfera faz essas ondas que estão juntinhas, né? Feixe paralelo, como a gente viu, divergir, distanciar uma da outra. Então eu consigo visualizar as várias cores de um feixe de luz branca, certo? Então essa luz branca que chega através do Sol até a gente, né, é a composição de várias luzes com várias energias e comprimentos de ondas distintos. Então eu consigo produzir ondas que a gente chama de monocromática. Só tem uma única cor, certo? Cada cor está relacionada a uma energia para a onda, consequentemente a uma frequência ou comprimento de onda. Ezequiel, levanta a mão. Cris, tipo assim, teve um dia que eu estava resolvendo uma questão dessa sobre o prisma e como a ordem de luzes, e eu não entendi como é que eu iria saber como é que ficaria a ordem das luzes. Eu sei que tem as cores primárias, só que a questão estava mandando a gente ordenar qual que seria, assim, quando a luz se passasse pelo prisma, como é que ela iria sair. Aí eu fiquei muito confuso. É porque tem uma ordem de energia, certo? Como eu falei anteriormente, eu tenho um certo intervalo que vai de 400 nanômetros, que é quando você vê o arco-íris, você vê tipo um degradê, né? Ela começa como está aqui na ilustração, um violeta, e vai subindo até terminar no vermelho. Essa ordem, ela está associada à energia de cada feixe de luz, certo? Cada cor tem uma energia. Então, se você observar um arco-íris, essas cores não vão estar ordenadas de qualquer forma. Ela sempre tem uma extremidade, começando no violeta e termina no vermelho, certo? E essa ordem está ligada à energia de cada cor. Cada cor tem uma energia, certo? Então tem essa ordem mesmo, certo, Ezequiel? Começando do violeta e terminando no vermelho. É como se as cores primárias, elas fossem ficando em menos intensidade, né, das cores originais. Não, forem tendo outras abreviações, tipo, o vermelho vai ficando roxo, é como se ele tivesse... Não sei explicar direito. Isso, Eu não entendi. Como se fosse intensidades, não? Na tinta você não tem várias tonalidades para o azul, para o verde ou para outra cor. Na luz é a mesma coisa. Você tem várias intensidades. Aí aproveitando o que Ezequiel acabou de falar, né? Já se encaixa aqui, pessoal. A gente tem coisas distintas, certo? A gente vai ter cor relacionada à luz e cor relacionada a pigmento, a tinta. Então coloque um asterisco aí, não resultam no mesmo fenômeno, certo? Luz é cor relacionada a luz e cor relacionada a pigmento são diferentes, são coisas diferentes. Então você já deve ter brincado aí com tinta, quando mistura lá o vermelho com o branco da rosa. Então aqui, para a luz, a gente tem que separar, certo? Não é a mesma, não vai gerar o mesmo resultado. Tanto para pigmento como para tinta, a gente tem as cores padrões, né? Aquelas que, juntando em proporções adequadas, eu gero todas as outras, certo?
Então, para a luz eu tenho o sistema RGB. Quem é da multi aí, eu não sei se Pave também trabalha isso nas disciplinas técnicas, né? Mas para a luz eu tenho o sistema RGB, que são as cores primárias que geram todas as outras, certo? Que é o verde, vermelho e o azul, né? São as cores primárias. Através dessas três cores eu posso, utilizando de proporções adequadas, gerar todas as outras, né? O RGB é do inglês, né? Vermelho, verde e azul. Red, green e blue, né? E para a tinta, as cores primárias referentes a pigmento já são diferentes, né? Eu tenho o ciano, magenta e o amarelo, e o preto é usado como uma base, né? Observe aqui, ó, que as cores referentes à luz contrastam com o pigmento. A união de todas as cores na luz é o branco, como o próprio Isaac Newton deduziu aqui do seu experimento, né? A união de todas as cores forma a luz branca. No caso de tinta é o oposto, né? Se eu pegar e misturar todas as cores, eu tenho preto. Certo? Que um é o oposto do outro, né, pessoal? Um é um complemento do outro. Então, sempre que se falar em luz, a gente tem que diferenciar de tinta, de pigmento. Aqui é outro experimento usado por Newton para mostrar que a união de todas as cores, né, corresponde à luz branca. O experimento é chamado disco de Newton. Então, a gente vê lá todas as cores, e quando a gente bota esse disco para girar, a gente vê o branco, né? Todas as cores compõem a luz branca. Pronto. E como é que é formado, como é que a gente distingue os objetos por cores no nosso cotidiano, pessoal? A gente tem a luz branca incidindo sobre os objetos, né? Então aqui é a luz branca, ó, que é a união de todas as cores. E esses objetos, eles podem refletir a onda, absorver a onda ou refratar, né? A onda passa pelo material. Então, a pergunta que o Ezequiel tinha feito lá anteriormente, e eu disse que ia frisar aqui logo na sequência. O que é absorção, pessoal? Quando eu digo que algo absorveu, né? Estou lá fazendo um bolo, eu coloco água e aquela massa absorveu a água, né? Ela vai reter aquela água na massa. Aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer essa analogia. Onda, ela transporta energia, né? Como a gente viu na definição de onda. E essa energia ela pode ser transformada, certo? Então, como é que um corpo absorve essa luz? Quando eu coloco algo para secar, uma roupa para secar no sol, aquela roupa ela vai absorver aquela energia, e aquela energia vai se transformar em energia térmica, vai aquecer aquele material, aquela roupa, né? Fazendo com que a água que está ali presente evapore. Então está ocorrendo ali uma absorção. Essa energia que está chegando através da luz está sendo transformada em outra energia, em calor, certo? Então aquele corpo absorveu aquela luz incidente. Então o corpo pode absorver, pode refletir, né? Fazer com que aquela onda bata e volte para o meio de origem, ou pode refratar. Então quando eu estou lá no sol, aquela luz incide sobre a minha pele, e a temperatura do meu corpo começa a aumentar, é porque aquela energia está sendo absorvida e está sendo transformada em calor. Certo?
Ficou claro, Ezequiel, aí a absorção da luz? Ficou, professor. Mas eu tive agora uma dúvida olhando para o gráfico, não para essa foto, na verdade. A luz roxa, ela tem mais intensidade do que a luz vermelha? Isso, ela tem uma energia maior. É por isso que quanto maior a energia, mais forte mais poder de penetração aquela luz vai ter no corpo, tá? Então, por que a gente usa protetor solar? Basicamente, para impedir que essas ondas de luz que têm energia maior, né, que é as ultravioleta, alta energia, então ela vai ter a capacidade de penetrar mais a fundo na nossa pele, e isso com o tempo pode danificar nossas células, né, causando aí o câncer de pele. Então esses filtros solares, eles são usados basicamente para fazer com que essa onda não seja absorvida, não penetre na nossa pele, né? O filtro solar vai fazer com que ela também seja refletida para o meio, né? Não, porque é basicamente nessa luz ultravioleta que a gente quer evitar, porque ela tem maior energia, certo? Então por isso que tem essa ordem aqui de cores, né? Só que ela chega a ser uma cor primária? Não, né? Oi? Só que ela chega a ser uma cor primária? Não, as cores primárias verde, vermelho e azul. Só são essas três, certo? Vamos lá, voltando aqui para as cores do corpo. A cor de um objeto ela é formada pela onda que é refletida naquele corpo. Então, se eu vejo algo totalmente azul, é que aquele corpo está absorvendo todas as outras energias, todas as outras cores, e está refletindo para o meio externo, né, somente o azul. Se eu vejo um objeto completamente verde, é porque ele está absorvendo todas as outras cores, todas as outras energias, e está refletindo só o verde, certo? E assim sucessivamente. Algo que é amarelo absorve todas as outras cores e reflete só o amarelo. É assim que a gente visualiza os objetos em cores diferentes. Eu vou só parar de compartilhar um minutinho aqui. Já mostrei. Não tinha um desafio para vocês, mas acabei mostrando aqui sem querer. Vamos lá, se ninguém tiver prestado atenção, vai dar certo. Pronto, pessoal. Então aqui, ó, essa figurinha esquematiza muito bem esse conceito, né? Ó, a cor se um objeto é verde, ele reflete só o verde. Se ele é totalmente vermelho, reflete só o vermelho. O branco é a união de todas as cores, pessoal. Então, o objeto branco, ele reflete todas as cores, né? E o preto, ele absorve todas, ó. Então, o corpo negro, né, o corpo preto, ele é a ausência de cor. Quando a gente vê um objeto preto, é porque toda a luz que está chegando nele está sendo absorvida. Então, a ausência de cor, né, referente à luz, né, pessoal? A ausência de cor referente à luz é o preto, certo? Então, o objeto preto, ele absorve todas as energias, todas as cores. Aí aqui, pronto, aqui é um desafio, né, que eu tinha feito. Era meio para estar arriscado aqui. Mas como eu disse, eu posso obter luz com determinada cor. Uma luz monocromática, que a gente chama, né? Então tem aqueles projetores que o pessoal da PAV aí usa, né, nos eventos, que tem as luzes primárias, né, vermelha, verde e azul.
E você pode selecionar só uma cor, só o vermelho, só o verde, só o azul, ou misturar esses feixes de luz gerando outras cores. Então imagine que você está dentro de uma sala e a luz que está iluminando aquele objeto é de uma cor só. Será que este objeto vai ter a mesma cor, não é, que a gente está acostumado a ver ele no nosso cotidiano, sob luz branca? Ou será que eu posso ver aquele objeto com uma cor completamente diferente da habitual? Eu não sei se eu cheguei a fazer este experimento na sala de vocês no ano passado, no comecinho do ano passado, né? Estava com um projeto Já as aqui. luzes, foi? Isso. Ah, você fez. Pronto, então quando eu ilumino o objeto com uma cor específica, ele não necessariamente vai mostrar as mesmas cores deste objeto sobre luz branca, né? Sobre a forma que a gente está acostumado a vê-los no nosso cotidiano. Porque a luz branca tem todas as cores, né, pessoal? E quando eu levo este objeto para um ambiente que ele esteja iluminado com uma única cor, ele pode refletir essa cor ou não. Então, quando ele reflete, eu consigo ver o objeto, né, com aquela cor que ele está refletindo. Se ele não reflete, o objeto vai aparecer preto. Certo? Então, aqui no primeiro caso, eu tenho uma maçã e um pássaro, né? Iluminando eles com luz vermelha, a maçã está refletindo, então quer dizer que ela realmente, a cor dela é vermelha, né? Que ela não está absorvendo a luz, ela está refletindo a luz, então a cor dela é vermelha. Já o pássaro, ele está absorvendo aquela luz. Então eu já posso descartar aqui que ele teria a cor vermelha, né? Ele não pode ser vermelho, já que ele não está refletindo a luz vermelha quando está sendo iluminado por ela. Agora eu levo os dois objetos para luz verde. Então só existe luz verde nesse ambiente. Então já posso afirmar aqui que o pássaro não é verde, porque ele não está refletindo verde. E já posso também dizer que a maçã não poderia ser verde, né? Porque ela também está aparecendo preto. Se ela está aparecendo preto é porque ela está absorvendo aquela radiação. Ó, em contrapartida, a folha da maçã, agora ela está aparecendo na cor verde. Não aparecia aqui inicialmente, né? Então, quer dizer que a folha é verde, a maçã é vermelha e o pássaro não é nem vermelho nem verde. E por último, a maçã não vai ser azul, né? Porque ela não está refletindo azul. E o pássaro, a cor do pássaro é azul, né? Ele está refletindo a luz azul. Clarice, teu microfone está ligado. Perdão, professor. Eu pensei que era uma dúvida, é uma criança. Nem sei que era no seu caso. É porque eu tô cuidando da minha sobrinha e elas estão um pouco... Eu pensei que o Cristiano tinha dado de criança, gente. Chegou a esperar. Pronto, então pessoal, sobre a luz branca, qual vai ser a cor original destes objetos? Alguém arrisca? Entendi, professor. Você pode repetir de novo a pergunta? Aqui são as cores quando eles estão iluminados sobre uma luz de uma cor só, né? A gente viu aqui que essa cor ela pode mudar de acordo com a iluminação.
Observe aqui que os objetos estão mudando de cores de acordo com a iluminação, com a luz que eles estão sendo submetidos. Só que no nosso cotidiano a gente tem uma fonte de luz branca que tem todas as cores. Então a maneira como a gente visualiza os objetos no nosso cotidiano sobre a luz branca não vai ser a mesma se a gente tivesse uma luz de uma cor só. Então a gente pode ser enganado pelos nossos olhos, né? Se a gente entrar num ambiente iluminado com uma cor específica, aquelas cores dos objetos que estão naquele ambiente não necessariamente vão ser as cores que a gente vai enxergar sobre luz branca, sobre a luz que a gente está habituado, né, a ver as coisas, certo? Então, as cores de objetos elas podem mudar de acordo com a iluminação. Então, sobre luz branca, quais seriam as cores destes objetos? Em luz branca, qual seria a cor da maçã? Isso. Ah, tá. Tá aqui as cores as cores dos objetos sob luz branca seria a maçã vermelha, o pássaro azul, uma folhinha verde, né? Porque são as cores que ele reflete, as cores que estão sendo refletidas da luz. Então, só mais uma vez, ó. As cores dos objetos se dá pela parcela da luz que é refletida. Aquela luz que está sendo absorvida, certo? Não corresponde à cor do objeto. Dúvidas aqui? Cris, tipo assim, quando o senhor falou que em determinadas luzes a gente vê determinadas cores. Se um corpo que tem uma luz escura, ele foi iluminado por uma luz mais escura, a gente não vai conseguir ver ele, certo? Por causa que ele vai absorver essa luz e vai ficar preto. É? Ou não? Isso. Se aquela luz de uma cor só não for a cor original daquele corpo sob luz branca, ele vai aparecer preto. Certo? Por exemplo, se eu lembrei agora que... se eu pego algo vermelho e coloco ele sobre a luz azul, ele vai aparecer preto. Porque ele só vai mostrar a cor habitual se ele refletir aquela luz. Então, no objeto azul, ele só vai aparecer na cor que a gente está habituado a ver quando eu ilumino ele com a luz azul ou com a luz branca, porque a luz branca ela tem todas as cores, né? Então ela também vai ter o azul dentro dela. Certo? Eu lembrei agora quando o senhor fez o experimento na sala, daí você apagou a luz e botou, eu não sei o que eu falo, mas as coisas estavam ficando roxas. E daí o senhor mandou a gente adivinhar qual que eram as cores dela, só que eram cores diferentes, a gente não estava entendendo que estava roxa, né? Eu não entendo isso. É porque a luz roxa ela tem muita energia, por isso que ela sempre se sobrepõe, eu não sei. Não, é porque ela vai, um corpo ele vai absorver todas as cores que são diferentes, né, da cor que a gente está habituado a enxergar. Então, se eu pegar um objeto amarelo, né, iluminar ele com verde, com azul, com uma cor diferente que não seja amarelo ou branco, não, ele vai aparecer preto, porque ele absorve. A luz que está chegando nele não retorna para o nosso olho, está sendo absorvida. E essa ausência de luz em relação a cores é o preto. Certo? A luz bate nele e não volta para o nosso olho. Então a gente vai ver o objeto preto. Agora, se for a luz com a mesma cor daquele objeto, ou a luz branca, que tem todas as cores, ele vai refletir e a gente vai conseguir enxergar ele na cor habitual, né?
a cor que a gente enxerga ele sobre luz branca. Entendi, Cris. Certo? Pronto, pessoal. A óptica geométrica ela tem 3 princípios, né? Como se fossem 3 regrinhas que a gente tem que adotar nos nossos experimentos. O primeiro a gente já tinha até visto de maneira indireta, né? Quando estudou ondas, é que a luz ela vai se propagar em linha reta quando eu tiver um meio homogêneo, um meio que não muda as suas propriedades. Então ela sempre vai seguir uma trajetória retilínea, vai percorrer o caminho em linha reta. Não é como quando você pega um laser e aponta, né? Enquanto ele está em um meio homogêneo, enquanto ele está no ar, né? O ar pegando o ar aí como um meio homogêneo, ele vai seguir uma linha reta. Quando ele passa de um meio para outro, vocês viram que vai ter uma mudança de caminho, né? Se você apontar um laser para um ambiente que tem água, do ar para a água, ele vai ter um desvio no seu caminho. Mas se eu pegar só a parte que está do laser dentro da água, ele também segue uma linha reta naquele meio. Certo? Então, quando o meio é homogêneo e transparente, a luz vai percorrer uma linha reta. Vamos mostrar aí a figura. O segundo princípio, ele fala da independência dos raios, né? Se eu pegar dois feixes de luz e fazer com que esses feixes passem um pelo outro, eles vão passar um pelo outro sem causar mudança na trajetória um do outro. É como se um passasse pelo outro, como se o outro não existisse, né? Pode até haver ali no ponto de encontro uma cor diferente, que a gente já viu que quando eu junto feixes de luz eu posso gerar outras cores, né? Mas suas propriedades não vão ser alteradas. Então isso daqui, né, de sabre de luz, só acontece aí com o pessoal da PAV, né, no cinema, algum efeito que eles usam aí, mas isso não é fisicamente impossível, certo? O segundo princípio da óptica geométrica diz que isso não acontece. Dois feixes de luz não vão interagir um com o outro. E o terceiro princípio diz que um caminho percorrido por um feixe de luz, ele é reversível. O que quer dizer isso? Se eu pego um feixe de luz, estou apontando ele para fazer reflexões em alguns obstáculos, não? Estou saindo de um ponto A, estou saindo aqui de um ponto A e essa luz está chegando de um ponto B. Se eu inverter o sentido aqui, se eu, ao invés de começar a apontar a luz do ponto A, apontar ela no ponto B, ela vai seguir o mesmo caminho que foi feito anteriormente, certo? Então o caminho seguido por um feixe de luz, ele é reversível. Então é por isso que no interior de um carro, pessoal, se eu olhar para o espelho retrovisor de um carro, se eu estou enxergando quem está no banco traseiro, não, quem está no banco traseiro também consegue ver ali a imagem do condutor, que a luz ela segue o caminho do motorista para o passageiro e também o caminho de volta, né, do passageiro para o motorista, certo? Ela segue, é o caminho aí de duas vias, né, vai e volta. Ok, aqui os princípios, tudo ok. Alguma dúvida?
Até agora não, Cris. Pronto. Então a gente vai ver que tem uma série de consequências, né? Esses 3 princípios. Uma das consequências que eu acho mais legal, pessoal, é que se a luz não se propagasse em linha reta, todos nós seríamos cegos, né? As imagens, elas são formadas devido à luz se propagar em linha reta. Se a luz se propagasse de uma maneira aleatória, né? Fazendo, sei lá, uma curva ou algo que não fosse uma linha reta, a gente não conseguiria ver os objetos, né? A formação dos objetos, elas se dá devido a essa propagação retilínea da luz. Então, outras consequências e aplicações é a geração de sombra, né? Quando você observa a sombra de um objeto, essa sombra de um objeto está sendo gerada pela essa propagação retilínea da luz, né? Então aqui eu tenho um corpo opaco, um corpo que não deixa passar a luz por ele, né? Eu tenho aqui luz saindo dessa fonte, essa luz está sendo barrada aqui neste corpo. Então a ausência de luz a gente já viu que é o preto, né? Então a luz não chega, essa luz que está sendo barrada aqui no corpo opaco, ela não chega no anteparo. Qual é a consequência disso? A geração de sombra. Então a sombra é a consequência direta desses princípios da óptica geométrica, né? Então eu vou ter ali a projeção daquele corpo através de uma sombra. Então estes princípios também que a gente consegue observar os eclipses, as fases da Lua, tudo porque a luz se propaga em linha reta. Se fosse de uma maneira diferente, né? Por exemplo, uma curva, ela formasse curva, a gente poderia não observar este fenômeno, pois a gente teria a luz chegando ali através do corpo. Então, eclipses, fases da Lua, tudo é consequência dessa propagação retilínea da luz. Essa fonte de luz, pessoal, ela pode ser pontual ou ela pode ser uma fonte extensa, né? Só relembrando aqui, que vocês devem ter visto lá no primeiro ano, aqui eu tenho uma fonte pontual e eu posso ter também essa fonte extensa. O que é algo pontual? Eu classifico algo pontual quando aquilo não interfere no resultado de uma observação. Por exemplo, quando eu jogo um grão de areia dentro de uma piscina, eu não consigo perceber alteração de volume ao jogar um grão de areia dentro da piscina. Então, o tamanho daquele objeto não influenciou no resultado da observação. Então, sempre que eu posso desprezar as dimensões do objeto, eu chamo esse objeto de pontual. Então, uma fonte pontual, a luz vai sair em todas as direções daquele corpo, mas o tamanho da fonte não vai exercer nenhuma influência no resultado. Mas eu posso ter uma fonte extensa. Vamos supor que se o objeto fosse algo muito maior. Então aqui eu já teria algo diferente, né? Em cada pontinho do corpo maior, iria sair luz em todas as direções. Então aqui eu não teria só sombra, né? Eu teria, além da sombra, algo que eu chamo de penumbra. Pronto. Então no corpo, numa fonte extensa, como em cada ponto vai sair luz em todas as direções, eu vou ter, além da sombra, né, a ausência total de luz, uma região que a gente chama de penumbra, que seria uma sombra com intensidade bem baixa, né? Você consegue consegue perceber aquela sombra, mas ela não é
gerada pela ausência total de luz. Está chegando luz lá parcialmente. Então a gente chama isso de penumbra. Então por isso que a gente tem eclipse total, né, onde a gente vê aquele corpo totalmente coberto pela sombra gerado pela sombra do corpo que está entre o Sol e a Terra, né? Eu posso ter um eclipse lunar ou solar, mas eu tenho regiões onde eu só observo uma pequena sombra sobre a Lua ou sobre o Sol, né? Dependendo do tipo de eclipse, certo? Isso porque eu vou estar numa região de penumbra e não de sombra total. Então é por isso que a gente tem eclipse parcial, eclipse total, e é por isso também que a gente vê a Lua. Tem várias fases para a Lua, né? Isso é a Lua entrando nessa região de sombra e de penumbra. Outra aplicação, né, o pessoal da PAV já deve ter. Eu acho que a gente fez até uma caixa dessa, não foi? Foi, a gente fez, estava lá no dia. Pronto. A primeira câmera fotográfica, pessoal, utilizou desses princípios da óptica geométrica, certo? Então, eu tenho este mecanismo que é chamado de câmera escura, que eu tenho um compartimento completamente fechado para não deixar passar luz por nenhuma dessas faces, né? Em apenas uma delas eu faço um pequeno orifício por onde vai entrar a luz. Como eu falei, a imagem do objeto ela é gerada pela luz que bate naquele objeto. Então, tá vendo luz aqui do Sol, né? Batendo neste objeto e entrando, refletindo e entrando neste pequeno orifício. Então, em cada ponto deste, ele vai bater, vai refletir a luz e vai gerar no fundo da caixa a imagem daquele objeto, certo? Então a primeira câmera fotográfica utilizou desse conhecimento de óptica geométrica para construir um dispositivo que pudesse gerar essas imagens. Isso daqui também é o mesmo esquema de funcionamento do nosso olho. O nosso olho ele é uma câmera escura. A gente tem um globo ocular que funciona como essa caixa. Tem um pequeno orifício por onde vai passar a luz, a nossa pupila, né? E no fundo do nosso olho vai ser gerada essas imagens do que a gente está vendo no exterior. E é gerado exatamente assim, pessoal, invertido. Se você pudesse olhar lá no fundo do seu olho, na retina, tudo que você está visualizando agora, ele é formado assim invertido. Por quê? A luz bate neste objeto e ela é refletida em várias direções, né? Mas todas as direções aqui estão sendo barradas pela caixa. Ela está deixando passar apenas essas que vêm na diagonal. Essas que vêm na diagonal correspondem a pontos, né, que estão aqui na parte superior do objeto. E elas vão ser projetadas aonde? Na parte inferior da caixa. Então isso vai acontecer com cada pontinho daquele objeto, né? Então aqui um ponto bem no meio, ele vai ser projetado aqui no meio. O ponto aqui que está embaixo, ele não vai entrar com qualquer orientação. Ele vai entrar só aqui na diagonal. Então ele vai ser projetado aqui em cima. Então é por isso que a gente tem a imagem invertida na câmera escura, né? Então os meninos da PAV, que a gente teve a oportunidade de fazer uma caixa zona gigantesca, né? O Sávio fez lá com os meninos da PAV. Ficava um pessoal dentro e outro fora fazendo algumas firulas, né? A gente que estava dentro conseguia ver quem estava do lado de fora de cabeça para baixo, invertido.
Então, no nosso olho ocorre exatamente igual, só que o nervo óptico, ele manda a informação para o cérebro novamente invertido. Então, o nervo óptico inverte novamente essa informação, fazendo com que a gente veja os objetos, certo? Novamente, a orientação correta, né? Mas no fundo do nosso olho a imagem é formada assim, de cabeça para baixo. Eu acho que não tem mais tempo, né? Já fiz aí passar. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não, nada. Bom, então na próxima aula a gente dá continuidade falando das aplicações, né? Onde eu vou usar essa óptica geométrica, como é que ela cai nos vestibulares e no Enem. Então, na próxima aula a gente vai fazer a aula de exercícios junto com vocês. E só depois que a gente tiver treinado um pouquinho é que eu passo a lista, primeira lista do segundo bimestre. Então é isso, pessoal. Boa aula na sequência, se vocês ainda tiverem, né? E até a próxima semana. Valeu!